Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um episódio dos Simpsons, que é uma das minhas séries favoritas, onde que a Lisa acaba se perdendo e cai no Canadá. E então aparecem algumas características, algumas coisas que eu gostaria de comentar, que eu acho que é interessante sobre a cultura canadense e sobre alguns aspectos que com certeza você vai reparar se você for algum dia para o Canadá. Eu vou mostrar minha tela aqui, então a gente vai poder assistir um pouco do episódio, algumas partes, e eu de vez em quando eu paro para dar uma comentada sobre o que está acontecendo no episódio. Então, Will you take us to Mount Splashmore? You're here! então só para começar a contextualizar, eles estão num parque aquático, eles falam Monte Splashmore, mas parece muito com o Vulcano Bay. O Vulcano Bay que é um parque aquático da Universal, que fica em Orlando, porque parece muito, tem esse mesmo vulcão e um tobogã que passa por dentro do vulcão, mas eles chamam de Monte Splashmore. E o Homer, ele agora, no meio da história, ele vai ganhar vários pontos para passagem igual a gente, como milhas, né? Tipo milhas, então eles decidem sair desse parque aquático e ir para outro lugar. Points! Aí para contextualizar um pouco também sobre os Simpsons ele sempre se desenrola em Springfield, né? Springfield ele fica próximo a Nova York, mas fica um pouco mais acima de Nova York nos Estados Unidos, meio que entre o Canadá e Nova York. E aí, tipo, eles pegam essa estrada e eles estão meio que indo em direção à parte sul, à parte norte de Nova York. E eles falam upstate of New York, que eles passam por essa parte. Eles acham meio depressivo, a cidade está em decadência. E eles estão justamente indo em direção às Cataratas do Niágara, né? As Cataratas do Niágara que fica no Canadá. Where exactly are we going? Niagara Falls! Upstate New York! Então, os Simpsons agora faz uma paródia, né, quanto à música do New York, do Frank Sinatra, e eles estão nessa região aí de Upstate New York, e tá meio depressivo, né, tá meio tudo caindo aos pedaços, e é mais ou menos o que a maioria das pessoas acham dessa região próxima ao Canadá, em comparação mesmo com o Canadá. As regiões próximas ali, a beira, né, que fica mais próximo de Nova York, é uma região que mais prospera no Canadá, onde tem mais economia, né, tem várias empresas, e quando comparado com esse Upstate New York, é meio que desigual, né, porque toda a concentração, basicamente, dessa região, economicamente, está em Nova York. Stop watching your weight. E aqui aparece uma parte em que está decaindo, né, a população dessa região acima de Nova York. E é basicamente isso que eu conversei uma vez com o pessoal no restaurante em Ottawa. Tinha um pessoal que era dessa região de Nova York, né? E eles também fazem essa migração para ir para o Canadá em busca de oportunidades e trabalhar. E é meio estranho, porque Estados Unidos é a terra da oportunidade, e eu achei meio que eu não esperava isso, pessoas dos Estados Unidos indo para o Canadá em busca de maiores oportunidades. E é justamente o que aparece aqui nos Simpsons, uma população caindo dessa região. In a city. Então, finalmente eles chegaram às Cataratas do Niágara, ou Niagara Falls, e aparece essa cena aqui, que é uma batalha. É justamente isso que acontece. Uma parte das Cataratas do Niágara pertence aos Estados Unidos e outra parte pertence ao Canadá. E ninguém sabe qual parte de quem, é impossível de ver ali na hora, mas sempre teve essa briga de territórios para saber com quem fica o quê. E essa é a crítica que o Simpsons faz a essa parte, essa batalha das quedas das Niagara Falls entre Estados Unidos e Canadá. Hey, Lise, wanna bounce?
not till I've soaked in the full majesty of the falls. And, take that, blue boy! Eat rubber, redhead! Ugh. Então agora começa o enredo onde que a Lisa ela vai cair ela cai nas cataratas do Niágara e ela vai parar no Canadá. E ao fundo a gente vê uma torre. Essa torre aparece em várias cidades do Canadá, como se for, não sei, com certeza você já ouviu falar da CN Tower, que é a torre que fica em Toronto, né? Mas várias outras cidades do Canadá têm essa mesma torre e na cidade ali das cataratas do Niágara tem essa mesma torre que é tipo um cartão postal da cidade. Got it! Ooh, a rainbow! Oh, got it! Oh, handsome. Horsey, am I in heaven? Even better, eh? You're in beautiful Canada. Aí finalmente ela chega ao Canadá e ela aparece um policial. O Simpson sempre coloca esse estilo de personagem, né, com uma roupa vermelha, como policial de Canadá. E certamente se você for à cidade de Quebec, né, a Cidadela, você vai encontrar um policial parecido com essa vestimenta. E aí aparece o serviço médico no Canadá. O policial, ele fala, tem uma moça que parece talvez machucada, eu repito, talvez, né, o May, e mesmo assim aparece 3 ambulâncias, helicóptero, aparece até um castor para cuidar da Lisa. Então essa é a eficiência do serviço hospitalar do estado do Canadá. Eu acho interessante mostrar essa cena, porque no Canadá, assim, o Canadá basicamente ele fala inglês, né? A maior parte das províncias fala tudo inglês, com exceção de Quebec e New Brunswick. New Brunswick é bilíngue, fala tanto inglês quanto francês, e Quebec, a língua principal é o francês. Mas tem uma certa disputa entre essa questão de principalmente os quebequenses, né? Eles querem embutir o francês na cultura canadense. Então ele tem essa meio briga, né? Mas eles criaram essa questão de todas as placas, todas as informações governamentais, informações gerais tem que estar nas 2 línguas. E aqui nesse cara está emergency e está o les urgences, que está em primeiro em inglês e depois em francês. Então fica meio que todas as informações do Canadá tem nessas 2 línguas para informar as 2 pessoas, apesar de que a maioria das pessoas fala inglês e pouca parte do Canadá fala o francês. Mas eles querem meio que sobreviver essa cultura de falar sempre, de manter ativa o francês. Miss Simpson, you're a very lucky lady. Oh, sweetie, thank God. Aí essa parte, a Lisa para no hospital, aí talvez é uma crítica dos Simpsons, mas a médica, ela é uma estrangeira, dá para ver que ela ou uma japonesa ou uma chinesa, né? Se você ver no crachá dela tá Chong, e com certeza essa é uma questão de mostrando que o Canadá tem muitos imigrantes, tem muitas pessoas de fora trabalhando em posições importantes, até como médico. E a Lisa está tomando, em vez de soro, está tomando maple syrup, que é uma bebida muito famosa no Canadá, que vem da folha maple, que é o símbolo da bandeira do Canadá. Aí a primeira crítica entre Estados Unidos e Canadá é essa questão de ter saúde de graça. Então, no Canadá, a saúde é de graça. Então, independente de quanto tempo que você vai ficar internado lá, é tudo de graça. Ao passo que nos Estados Unidos não é. Você precisa... Todo mundo reclama dessa questão de saúde americana, né? Que você precisa gastar muita grana para você conseguir, por exemplo, ficar internado, ter serviços médicos. E no Canadá é diferente. Você já tem tudo isso de graça e o Homer acha isso meio estranho, né? Ele acha que vai precisar gastar uma baita de uma grana, mas no Canadá é tudo de graça. E ela a Lisa vai falar aqui que ela está um pouco preocupada, né? Ela não se sente segura no próprio país e ela prefere ficar. Did you just say you don't feel safe in your home country?
Aí o policial ele pergunta realmente para a Lisa se ela está se sentindo segura no próprio país, mesmo tendo o El Barton lá fazendo a segurança de Springfield. Ela fala que talvez ela não se sente tão segura assim, porque no Canadá ele acolhe as pessoas que estão em perigo no próprio país. Então, refugiados, o Canadá também aceita essas pessoas. E ela fala mal do presidente Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Talvez se a gente falar mal do Bolsonaro, quem sabe a gente também pode virar um refugiado no Canadá. Aí só um detalhe, né? Ela fala Ottawa. Ottawa, até mesmo eu falo Ottawa, né? Ottawa é a capital do Canadá, mas o certo da pronúncia é Ottawa. E essa cidade tem o próprio time de hóquei que não está indo muito bem, né? Desde 2007 não ganha nada. Então a Lisa fala Please don't Ottawa, mas mesmo assim o cara dá o bonezinho do time de Ottawa. Então tem esse detalhe só de Second Best Western. É só falando, essa meio crítica, eu também sou dessa opinião, de que essa parte que está dos Estados Unidos, que está em contato com o Canadá é muito melhor do que os Estados Unidos em vários aspectos. Segurança, saúde e vários comércios também. Enough with the accent. Okay. How about Mr. Submarine? Or Earl's? Don't forget Humpty's. Restaurant chains I never heard of. Aí tem um aspecto de que, o primeiro é essa questão da accent, né? A forma de falar, a pronúncia das palavras, que o norte-americano ele fala de um jeito e o canadense fala de outro. Eu não tenho ouvido tão bom assim para reparar tanta diferença, mas eu reparo muito da diferença entre o pessoal de Quebec e os franceses. Por exemplo, os franceses eles falam bonjour e o pessoal de Quebec fala bonjouré. Então dá para, e várias outras palavras, dá para ver essa diferença de pronúncia. E outra coisa, essa questão de ter franquias, né? No Canadá existem várias franquias diferentes do que a dos Estados Unidos e várias franquias muito fortes, por exemplo, Tim Hortons. Tim Hortons é uma franquia muito grande do Canadá, que tem mais pontos abertos do que até mesmo o McDonald's. Então, o Tim Hortons é tipo uma cafeteria que concorre com Starbucks. Mas aí, como o Homer falou, tem várias franquias que a gente nem ouviu falar, como o Tim Hortons, talvez nem tenha no Brasil, mas ela é muito maior do que o Starbucks, por exemplo. Aí a Lisa chega numa escola canadense e a primeira coisa que a gente vê, ela vai falar de questões de que o Canadá aceita que existe a agressão ao meio ambiente. E tem outra foto aqui de uma pirâmide mostrando a pirâmide do poutine. Poutine é uma comida cultural canadense, como se fosse a nossa feijoada. Poutine é tão importante no Canadá como se fosse essa comida feijoada para os brasileiros, e mostra como que é dividido essa proporção de queijo e batata frita nesse poutine. Poutine é batata frita, queijo em cima e molho de carne. Não é tão bom assim, mas vale a pena experimentar para você sentir essa comida cultural canadense. Wonderfully progressive, Prime Minister. Is there any way I can send a note, or maybe I could... Right this way. Oh. Mr. Trudeau? Aí a Lisa, ela fala que o país é um país progressista, né, diferente dos Estados Unidos, que é basicamente liberal. O Canadá ele é um país progressista, né? Então tem bastante coisas sociais, coisas bem fortes, né, em questão para melhorar a sua qualidade de vida, mas mesmo assim a questão para livre comércio também é muito ativa no Canadá. E também ela mostra, os Simpsons mostra esse contato que tem com o presidente Trudeau. Trudeau é o cara que está na tela, é o primeiro-ministro do Canadá, e dá para ver que tem esse contato. Porque no Canadá é basicamente tudo federalista, tudo governamental. Então, talvez uma crítica mostrando que tem bastante esse lado no Canadá. So listen, if I could just ask you one question about the SNC Lavalin scandal? Apesar da Lisa citar um escândalo do Trudeau, aí tem uma comparação entre o Trudeau e o Trump.
Aí você escolhe quem você acha melhor, quem que é menos fraco, quem é mais forte, mas um tem os benefícios, o outro tem coisas boas e vai esse jogo aí você que escolhe, mas os dois são partidos diferentes e posições diferentes, né? Aí a professora ela fala dessa questão de pedir alguma coisa, porque o canadense ele é bastante soft, né? Ele tem essa característica de não ser tem habilidades mais sutis, assim, ele é mais educado, etc. Não é mais diferente do que o americano que vai lá e impõe alguma coisa. Então tem essa diferença de ser não tão canadense, essa atitude de solicitar algo como a Lisa fez. Aí só um comentário sobre aquela parte. Nas escolas canadenses, todo mundo é influenciado a apresentar, né? É só um detalhe, mas talvez não foi isso que o Simpsons quis dizer. Mas eu me lembrei agora de que, tipo, na escola, o canadense, desde criança, ele já é influenciado a se apresentar, né? A ter bastante essa questão de diálogo, porque é bem valorizado isso no Canadá. E aqui está a ponte que liga o Canadá com os Estados Unidos, que é a ponte de Detroit, que conecta com Windsor. Windsor é uma cidade bem próxima aos Estados Unidos, então é uma bela opção para você ter bastante essa conexão com a cultura norte-americana. What's this blue stuff, eh? Oh, it's called a cartail. Stupid new American fad. Oh, we'll get it in 6 months. Move along. Aí o Simpsons fez uma crítica quanto ao processo de imigração canadense. Mas é basicamente assim, o visto de turismo ele vale por 6 meses, então o policial falou que, por exemplo, eu te pego daqui 6 meses se for necessário, que esse é o período de validade de qualquer visto de turismo no Canadá. Mas tem 2 tipos, tem o visto normal e o ETA, que é o Electronic Travel Authorization. Para você tirar esse ETA, você precisa ter o visto americano. Então, uma vez tendo esse visto americano, dá para você tirar o ETA. O interessante é o seguinte, se você estivesse nos Estados Unidos e fosse entrar no Canadá e você só tem esse visto ETA, você não poderia fazer igual esses meninos aí para tomar uma cerveja, você ia precisar pegar um avião, porque o ETA não permite entrada no Canadá por carro, só permite por avião e nem barco daria para você entrar. Agora o contrário daria para você fazer. Estando no Canadá, pode entrar de carro nos Estados Unidos sem menor problemas, porque você tem o visto americano. Aí as casas no Canadá, se você for um pouco mais para o interior, ela tem mais ou menos esse estilo aqui. Ela não vai apresentar garagem, os carros param muitas vezes atrás das casas, né? As casas muitas vezes têm tipo um bequinho assim, e os carros param nessa região, ou às vezes param na rua mesmo. Não tem várias casas no interior assim, não tem garagem para você parar igual no Brasil, que você precisa esconder o carro para se proteger contra algum ladrão, eventualmente. Mas se você for para a região central do Canadá, vai ser diferente, vai ser mais prédio lá, vai ter mais coisas mais movimentadas, que é chamado de downtown. This country is better. Their Fox News is just news about foxes. Listen, you little traitor. I'm your mother, and you live where I live. You're coming home with me. Aí a Lisa comenta dos jornais, eu concordo com ela. Tipo, se você pegar um jornal americano, certamente a primeira coisa que vai, fora dessa época de coronavírus, né, certamente vai falar sobre o Oriente Médio. E no Canadá é diferente, tem mais notícias locais sobre animais, assim, que nem ela falou. A Fox News é sobre foxes, que é tipo, o jornal das raposas é sobre raposas. Except the Quebecois. And the Newfies. Stupid newfies. I'm a newfie. Aí tem a Lisa, ela faz uma questão de que o Canadá trata todas as pessoas iguais, independente da sua raça e etnia. E basicamente isso é verdade. E, tipo, porque o Canadá, ele é o primeiro em multiculturalismo, então aceita pessoas de várias culturas, né? Estados Unidos, China, Inglaterra, várias culturas, Índia, Brasil, independente, tem várias pessoas lá, imigrantes, e o Canadá trata todo mundo igual.
com exceção dos quebecois e dos nilfis. Os quebecois são as pessoas de Quebec, são os quebequenses, né? Então é tipo uma crítica, né? Porque os quebequenses meio que tem essa... Todo mundo fala isso, mas eu não senti isso na pele, né? Tipo, todo mundo fala que os quebequenses querem sair do Canadá. Tem meio que movimentos separatistas, mas mesmo se você perguntar isso para um quebequense, ele não vai falar isso de cara. Talvez um ou outro vá, mas isso aqui é meio que um mito que tem no Canadá. Talvez principalmente por essa questão de que o Quebec, né, ele fala, a língua principal é o francês, e ele meio que impôs tudo isso no Canadá de questão de embutir o francês nas principais regiões, principais informações, questões governamentais, placas, tudo tem que embutir o francês. Tanto que teve uma vez, um tempo atrás, que o pessoal de Quebec meio que impôs trocar o nome das franquias para francês, principalmente na província de Quebec. Então imagina, tipo, Starbucks, McDonald's mudando o nome só para atender essa questão de o nome estar em francês. Essa coisa não foi muito para frente, teve várias outras franquias que chegaram a mudar o nome, mas isso não vingou tanto, ainda bem, né? Imagina mudar o nome de algumas famosas, tipo Walmart, ia virar como isso em francês. Aí a outra coisa sobre os Nilfis. Os Nilfis são as pessoas de Newfoundland. Eu não conheço nenhuma história das pessoas, dos canadenses em si, indo contra as pessoas, julgando o pessoal de Newfoundland, mas talvez é por conta disso. Newfoundland predominantemente são pescadores, né? E talvez o Canadá vai contra eles, agredindo bastante a pesca, né? Por conta da pesca. Então, no Canadá tem corte para tudo, coisas governamentais para tudo. Então, o Canadá é assim, por conta de ser progressista, né? Tem várias coisas governamentais. E só relembrando lá, Newfoundland é da província do Atlântico, né? Então, as províncias do Atlântico é meio que tudo isso, né? Uma península, uma ilha, né? Em contato com o Oceano Atlântico. Então, uma vez estando no Canadá, com certeza você vai se deparar com essa situação. Você vai olhar para o país que você deixou para trás, no nosso caso o Brasil, com uma cerveja na mão, uma cerveja canadense, porque no Canadá tem bastante cervejas locais, né? E no Canadá, o canadense, né, o governo do Canadá, coloca o preço bem baixo dessas cervejas locais para competir com as outras cervejas, né? Então tem tanto Budweiser e as outras cervejas famosas, mas quando comparado com o preço das cervejas canadenses, fica mais atrativo você comprar as cervejas canadenses. E ele joga essa questão de ter o Simpsons dá essa crítica de ter uma baixa teor alcoólico. E aí a Lisa vai se deparar com algumas coisas que ela acha interessante dos Estados Unidos, mas no final vão falar alguma coisa que talvez atraia você para o Canadá. Best we could. And we can still be friends. Então você vai estar nessa situação aí, você vai olhar para praias, caipirinha, várias coisas culturais do Brasil que vai talvez mandar você querer voltar para o Brasil, mas tem essa questão da ser legalizado lá, talvez é uma brincadeira, mas isso talvez te atraia para o Canadá. We will get you across the river. Nous allons vous faire traverser la rivière. God, it wastes so much time saying everything twice. Aí a última coisa que eu queria comentar é justamente isso. O cara lá, provavelmente ele é de Quebec, e ele comenta, nous allons faire de traverser de rivière, e depois fala em inglês. Então essa questão do quebequense toda hora precisar repetir em duas línguas, primeiro em francês, depois em inglês, talvez deve encher o saco dele. Tanto quando você vai numa loja assim, a primeira coisa que ele vai falar certamente vai ser o francês, e aí ele vai ver que você não sabe falar francês, ele já vai partir para o inglês, porque a probabilidade de você falar essa língua é maior. E talvez por conta disso, que ele tem que repetir e trocar de língua toda hora, ele não tem tanta paciência às vezes. Você chega, você se esforça lá para tentar falar um francês, mas ele vai querer falar o inglês porque acha que talvez vai ser mais fácil.
Mas se você pedir para ele falar, não, vamos falar em francês, eu estou treinando aqui, ele vai te tratar super bem, ele vai tentar, ele vai ser mais paciente para tentar ouvir você falar em francês. E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você quer que eu fale mais sobre alguma outra série que fale sobre o Canadá e eu comenta mais um pouco sobre essas culturas, deixa aí nos comentários qualquer uma que você já conheça, que eu certamente vou fazer um vídeo sobre isso. E obrigado por ter assistido. Se inscreva aí, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. E obrigado por ter assistido.